Bom dia, pessoal, mais uma vez, turma do primeiro ano. A gente agora vai começar o módulo 2, tá? A gente, na verdade, vai dar uma introdução no módulo 2. No módulo um, praticamente, a gente trabalhou toda a parte relacionada à membrana plasmática e as trocas que a membrana plasmática realiza, as adesões ou ligações que ela possui para ter uma aderência maior, uma troca de substâncias e eliminação de determinados componentes. E, obviamente, quando a gente aprende que fala sobre célula, a gente sabe que célula é dividida, a célula eucariótica, em citoplasma, na verdade, membrana, citoplasma e núcleo. Vamos pegar assim na sequência. A gente já viu a membrana, viu toda a composição dela no módulo 1, viu as trocas que ela realiza, viu a composição química, tá? As observações que foram feitas em relação a ela e a atividade que ela faz em relação ao transporte em bloco, não é? Endocitose, fagocitose e pinocitose, e também a eliminação de resíduos através da plasmocitose. Hoje a gente vai dar continuidade aqui, tá? A gente vai começar com o módulo 1 do código B5 do módulo do livro 2 de vocês, tá? A gente está na página 3 e nessa página 3 ele abre, tá? Falando com o tema meio intracelular. Inicialmente a gente vai ver que o meio intracelular é o meio que circunda, que está localizado no interior da célula, vamos dizer assim. Então, todo o espaço que existe dentro da célula entre a membrana e o núcleo, no caso das células eucarióticas, é delimitado por um material, não é, que representa o citoplasma. Então, nessa região de citoplasma, eu vou encontrar substâncias preenchendo, não é, em forma de uma solução coloidal, que lembra um gel, um colóide, um gel, tá, emulsificado, e nele eu vou ter bolsas mergulhadas, bolsas membranosas mergulhadas, tá? E essas bolsas podem formar canais entre onde eles se interligam, e vão encontrar também as famosas organelas citoplasmáticas, que são as organelas que nas células eucarióticas elas vão desempenhar as atividades específicas. A gente aprendeu que a membrana é a porta de entrada e de saída de substâncias dentro da célula. Mas aí, Rogério, quando essas substâncias entram no interior da célula, o que é que ocorre? Pois bem, é isso que a gente vai trabalhar na página 3, tá? A partir de agora. Notem que aí no livro de vocês a gente tem uma figura, tá? Tem uma figura e essa figura ela vai mostrar duas porções relacionadas ao citoplasma. Então você vai ver uma que é o ectoplasma e o endoplasma. Então, o ectoplasma e o endoplasma, eu noto que o endoplasma ele está mais interno, já o ectoplasma ele está mais externo. Então, o que é que eu vou diferenciar um do outro, Rogério? Quando é analisado esse material, tá, citoplasmático, é analisado de acordo com a constituição que ele possui. Então, eu vou ver aqui que o ectoplasma ele é mais viscoso, ele é mais viscoso e ele também é mais periférico. Se ele é mais periférico, ele é mais externo, tá? A gente tem uma foto aqui no nosso livro e a gente vê essa relação. E interessante que o citoplasma, ele age, mas ele age de forma rotativa. Então, todo o material ali está girando parte dele para que as organelas possam, de alguma maneira, vir aproveitar aquilo que se encontra dentro dele. Então você vai ver aqui ainda na página 3 ele falar sobre uma região chamada de Sol, tá? Então esse Sol, ele tem uma propriedade de se transformar em gel e vice-versa. Então, ora ele está em forma de Sol, ora ele está em forma de gel. Então, esse fenômeno que o citoplasma tem de se transformar, ora Sol, transformar em gel, ora gel se transformar em Sol, ele vai chamar de tixotropismo, tá? Então, esse tixotropismo ele vai ser fundamental para que gere justamente aquelas correntes que agora há pouco eu falei. Eu falei que no interior do citoplasma ocorrem movimentos, ocorrem ondas, aonde faz todo esse material girar. Então, esse tixotropismo, ele faz com que, ora sendo sol, ora sendo gel, com que essas ondas elas venham a ocorrer.
ok? Aí vem um outro subponto aqui, um outro subitem que a gente vai abordar, que ele vai chamar de citoesqueleto. Rogério, citoesqueleto, será que é um esqueleto que eu vou encontrar na célula? Possivelmente, tá? Então, a partir da invenção da microscopia eletrônica, foi possível, não é, detalhar e observar determinados filamentos que constituem o citoplasma. Esses filamentos a gente pode descrever como filamentos de actina, não é, a base de proteína, como microtúbulos e outros filamentos intermediários, tá? Onde todos eles estão de formas entrelaçados entre uns e outros, auxiliando assim, já esse entrelace entre um e outro, auxiliando na retenção ou na formação, né, dando uma sustentação maior à célula. E aí, o emaranhado, vou utilizar até esse nome, ou esse conjunto de microtúbulos associados aí, acaba dando uma firmeza maior. E aí a gente vai chamá-lo de citoesqueleto, ok? Então, o citoesqueleto ele vai atuar desta maneira. Aí ao lado a gente tem uma imagem, tá no teu livro, na página 3, tá aqui uma célula aqui corada e ele vai mostrar esse citoesqueleto com seus filamentos encontrados. Notando aqui que a gente está vendo, né, um citoesqueleto com aproximadamente 800 vezes de aumento, como ele é. Então, o que ele coloca ao citoesqueleto? Então, ele vai atribuir ao citoesqueleto o transporte de organelas e o incremento das reações químicas, tá? No interior do citoplasma. Então, o citoesqueleto também participa disso aí. E, obviamente, alguns tipos de células sofrerão locomoção quando ocorrer separação dos cromossomos na divisão celular, que é um processo que pode ocorrer por mitose ou por meiose. As bactérias, apesar de serem seres celulares e procarióticas, elas não possuem citoesqueleto, tá? A gente sabe que bactéria ela não apresenta núcleo individualizado, mas ela também não apresenta essa rede de microtúbulos ou proteínas que dá uma sustentação maior. Isso não é presente em bactéria. E isso pode ter sido um passo para a evolução. A presença, subentende-se, desse citoesqueleto pode ter sido um marco que indica uma evolução para o grupo dos seres eucariontes, ou seja, aqueles que possuem célula eucariótica e núcleo individualizado. Tá? Mais adiante, na outra página, que é a página 4, a gente vai analisar aqui alguns pontos. E como eu tinha citado que havia filamentos de proteína, ele vem com os filamentos aqui, chamados filamentos de actina. Esses filamentos de actina também são conhecidos como microtúbulos, tá? Ele tem uma forma como se fossem duas cadeias, tá, de proteína, onde uma proteína é a actina enrolada sobre uma outra, e ela acaba formando uma semelhança helicoidal ou forma de hélice, tá? Essa proteína, interessantemente, ela é maleável, como ele coloca aqui, e tem a capacidade de deslizar uma sobre a outra. Daí o nome miosina. Isso ocorre como um trem. Uma desliza a actina e miosina, uma deslizando sobre a outra. Esses filamentos de actina, eles podem ser localizados próximo à face interna da membrana celular, aonde forma uma espécie de rede, né? Já que essas proteínas estarão presentes aí na formação do citoesqueleto que a gente está comentando agora. Continuando aqui na página 4, a gente vai ver ele falar também dos microtúbulos, tá? Então, os microtúbulos também são proteínas. Agora, é um tipo de proteína que recebe, não é, o seu nome microtúbulo, ele provém justamente da proteína que é chamada de tubulina. Tubulina. Então, essas proteínas, quando polimerizadas, elas se organizam em forma cilíndrica, ou seja, em formas de tubo. E esses tubos são ocos, medindo uma média de 0,2 micrômetro, tá? Isso aí, para a gente ter uma noção. Esses microtúbulos, eles são mais
mais rígidos que os filamentos de actina. E aí eles vão estar relacionados, na verdade, com a forma da célula, ok? Um dá uma sustentação maior, actina, miosina, ali ele colocou. Esse microtúbulo aqui, ele vai dar ou vai trabalhar na manutenção da forma da célula, agindo, porém, da mesma maneira que a actina, certo? A gente vai ver que os filamentos de actina, com a movimentação de organelas, faz com que essas organelas se movimentem. Teremos aqui microtúbulos também, pode formar ou compor cílios, flagelos, centríolos, fusa cromático, que se forma durante a divisão celular. Então, eles podem estar representados e participar de todas essas formações dentro de uma célula. Aí vem os filamentos intermediários, que a gente cita lá também, quando fala em citoesqueleto. Esses filamentos, ele tem um aspecto de um cordão, tá? Você vai ver ele com uma forma de cordão a ser analisado na microscopia eletrônica. Só que é um cordão fibroso, certo? Ele é bem fibroso, porém ele vai estar relacionado também com a sustentação e a resistência dos tecidos. Essa é a formação ou a função principal, tá, desses filamentos intermediários. E aí a gente falou anteriormente aqui na aula sobre movimentos que ocorriam, ondas que ocorriam, tá, dentro do citoplasma. Então, esses movimentos que ocorrem circular no interior do citoplasma, ele vai receber um nome que é característico chamado ciclose. Então, esse movimento circular que ocorre no citoplasma é chamado de ciclose, ok? Então, esse tipo de movimento é muito observado, não é, devido à actina presente nas células vegetais, tá? Então, essas células, como elas estão em constante movimento, não é, e a circulação de nutrientes passa por ali para ser absorvida e utilizada pelas organelas, acaba, de alguma maneira, favorecendo com que haja um movimento ali, ou seja, que haja uma ciclose. No ser humano, observa-se sensível redução da ciclose em pessoas que estão sob efeito de anestesia geral durante intervenções cirúrgicas. Então, naquele momento, devido à ação da anestesia, esse movimento também diminui, né? Talvez esse movimento ele esteja relacionado à necessidade de energia que as células têm no momento de trabalho, tá? Então, hoje a gente vai dar uma paradinha aqui na página 4, certo? A gente vai parar hoje na página 4 e existe no final da página 4 um tópico que a gente vai fechar que é chamado de movimento ameboide. O que é o movimento ameboide? É isso que a gente vai ver, tá na página 5, tá? São expansões que a célula possui. Então vocês têm aí na página 5, né? E ele vai dizer que a membrana plasmática e o hialoplasma, eles se movimentam, tá, até um determinado ponto, ocasionando uma expansão. Então acaba se expandindo e deslocando através de contração e relaxamento desse material. Então, essa expansão que ocorre, ela é denominada como se fossem falsos pés, já que não tem pé, mas ele se locomove. Então, a essa expansão é chamado de pseudópodes, tá? E esse movimento que ocorre com essas expansões é chamado de movimento ameboide, tá? A gente vai ver esse movimento no momento que a gente estudar as amebas. Daí o nome movimento ameboide, que é um movimento muito comum que as amebas, né, realizam, tá? E aí a gente fecha, tá? A gente vai fechar aqui nessa página 5, essa primeira parte, ele falando aí do citoplasma, falando do meio intracelular, falando que agora o citoplasma tem funções específicas de criar ondas formado por um citoesqueleto à base de proteína, que cada organela, ele ainda não disse quais são as organelas, mas ele fala que organelas existem e que essas organelas acabam cada uma atuando com funções específicas, tá? Então, vai ficar para casa a página 5. E essa página 5 eu corrijo na quarta-feira, tá?
A gente corrige e faz o comentário, página 5 para o dia 9, e no dia 10 a gente corrige a página consequente. Ok, gente? Então, estamos de volta. Quem não mandou o trabalho, manda o trabalho, certo? Esse trabalho é para nota, eu já estou colocando lá. Então, dia 10, praticamente eu já fecho a média de vocês. Então, para não ficar para trás, para não ficar faltando, mande isso para mim por e-mail. Enfim, tem gente mandando de todo jeito, né? Até foto está chegando. Então, o importante é fazer, tá? Dentro daquele passo que a gente viu, que foi dado lá. E aproveita, dá uma olhada nas videoaulas lá. A videoaula é feita para isso, para a gente ver e rever, ok? Então, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.